Sou o professor Eduardo, professor de Física. Hoje vamos falar do modelo atômico, modelo de Bohr, tá? Antes, vamos ressaltar que o Bohr era dinamarquês e ele ganhou o Prêmio Nobel em 1922 com sua contribuição à estrutura atômica, tá? A estrutura do átomo. Então, vale ressaltar também que o Bohr ele utilizou como base o modelo de Rutherford, a teoria quântica de Planck, tá? E os espectros eletromagnéticos. É importante esses três conceitos, né, que vai ajudar muito o Bohr a estabelecer o seu modelo atômico, né, escrito por ele. Então o Bohr ele fez os 4 postulados dele, tá? Então o Bohr dizia que a estrutura atômica, que tinha um núcleo carregado positivamente, né, tinha primeiramente a órbita circular, ou seja, os elétrons que orbitavam esse núcleo, ele descrevia órbitas circulares, tá? Lembrando que o núcleo que está carregado positivamente, né, ele tem cargas positivas, que são os prótons, mas também tem as cargas neutras, né, os nêutrons, tudo bem? Que tem carga nula, beleza? Então, ele também postulou a quantização do momento angular, tá? O que significa isso? Significa que os elétrons nessa órbita circular, ele também tem uma relação direta com a segunda lei de Newton para os corpos em rotação, tudo bem? A gente não vai se adequar a essa equação, tá? É mais importante o conceito por trás dela, tudo bem? Mas ela é calculada como? Que a quantização do momento angular é um número inteiro que está relacionado, né, a cada camada eletrônica, multiplicado pela constante normalizada de Planck, tá? Que essa constante normalizada de Planck é igual a constante de Planck dividido por 2π, tudo bem? Mas não vamos se atentar a isso. Ele também postulou o seguinte, que essas órbitas são estáveis, tá? O que isso significa? Que, por exemplo, o elétron que está na camada 1, ele tem uma energia associada a essa camada, ou seja, ele não vai sair dessa camada a não ser que esteja uma interação externa com a energia, né, sendo emitida ou absorvida, tudo bem? E por último, né, ele diz o quê? Que ao mudar de órbita, né, o elétron ele vai emitir ou absorver energia, tudo bem? Então vamos explicar pelo nosso desenho aqui. Então, novamente, temos o núcleo carregado positivamente, os elétrons orbitando ao redor desse núcleo. Lembrando, né, que todas essas camadas são as camadas eletrônicas, que a gente já estudamos lá na química também e na física, tá? Então, olha só, para que um elétron, né, ele saia de uma camada mais energética, tá? Quanto mais distante do núcleo, mais energia esse elétron vai precisar para sair de uma camada mais energética para uma camada menos energética. Tudo bem? Então, nossos estados fundamentais, como são chamados também, tá? Então, eu tenho um elétron, vamos supor, na camada 4, na nossa camada de valência 4 aqui. Tudo bem? Então, para que esse elétron saia dessa camada, precisa haver uma interação energética para fazer com que ele faça um salto quântico. Ou seja, se o elétron sair dessa camada mais energética para uma menos energética, ele vai ter um salto quântico e quando acontece isso, ele vai emitir uma radiação eletromagnética. Tudo bem? Então, mais uma vez, se esse elétron que está tendo uma interação energética, ele libera energia, ele sai de uma camada mais energética para uma camada menos energética. E com isso, tendo essa transição, né, de estados fundamentais, né, ele sai do seu estado fundamental, muda para um outro, menos energético ou mais energético, ele, consequentemente, ele irá emitir radiação. Tudo bem? Então, olha só, quanto mais distante do átomo, mais energia ele vai precisar para ter essa interação, tá? Representei aqui também, ele pode fazer o contrário também. Esse elétron ele pode estar numa camada menos energética. Se essa interação ele absorver energia,
ele vai sair de uma camada menos energética para uma camada mais energética. Beleza? Então, sempre que o elétron sair do seu estado fundamental e mudar de camada, ele vai emitir uma radiação eletromagnética. Tudo bem? E essa radiação eletromagnética foi dado o nome de fóton, tá? Quantum ou quanta de luz. Tudo bem? Eu já vou explicar o que é isso, mas antes eu gostaria de explicar por que eu fiz essas ondas para cada uma dessas transições que eu fiz aqui na louça, tá? Então a primeira transição, percebam, né? Quanto mais distante do núcleo, mais energia eu vou precisar interagir com esse elétron para que ele emita essa radiação, tudo bem? Um outro detalhe muito importante é que o elétron nessa interação ele não consegue ficar entre dois estados fundamentais. Então esse salto quântico tem que ser de um estado para outro. Entre um e outro isso não acontece, tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho o elétron que está na camada mais externa, né? Ele vai para uma camada menos energética, ele emite essa radiação. Percebam, né? Quanto mais distante, mais energia. E essa energia, eu também consigo quantizar essa energia, tá? Como que eu consigo quantizar? Eu consigo quantizar essa energia, energia, né? Devido ao seu estado, ao número inteiro, né? Que é o que vai estar relacionado diretamente com esses estados fundamentais, tá? Do elétron, vezes a constante de Planck, vezes a frequência. Então, novamente, olhando essa onda desenhada aqui na lousa, a gente percebe o quê? Que eu preciso de mais energia, eu vou ter uma frequência, né, relacionada a essa energia, tá? Uma frequência também maior, e, consequentemente, eu tenho um comprimento de onda cada vez menor. Lembrando, né, que comprimento de onda é a distância entre dois picos, né? Entre dois pontos de máximos dessa onda. Então, mais uma vez aqui, tenho dois pontos de máximo, eu tenho comprimento de onda. Tudo bem? Então, olha só. Conforme eu vou para uma camada, cada vez para uma camada menos energética, percebam que eu mudei a minha onda aqui? Ela vai se alargando mais. Então, eu vou aqui precisa de menos energia, né? Porque está mais próximo do núcleo, tá? Então o comprimento de onda vai ficando maior. Percebam a relação, né? Quanto mais longe do núcleo, mais energia esse elétron vai precisar para fazer esse salto quântico, mudar de uma camada para outra, né? E maior a frequência, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda, tudo bem? Então eu vou diminuindo de camada, eu aumento o comprimento de onda e a frequência também vai diminuindo, certo? Então olha só, que eu coloquei no estado fundamental 2 aqui, ele faz esse salto quântico para o estado fundamental 1, e olha, perceba mais uma vez, né, que aqui nós temos um comprimento de onda cada vez maior, tudo bem? Então relembrando, o fóton, o que é o fóton, né? O fóton, quando o elétron faz essa transição, ele emite radiação, e essa radiação é uma onda eletromagnética, né, que é em forma de luz, né? E essa forma de luz é chamada de fóton ou quantum ou quanta, tá? Que é como que a luz viaja em pacotes, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, eu consigo quantizar, né, esse fóton por essa expressão que é a energia associada aos estados relacionados, é o número do estado relacionado do elétron, vezes a constante de Planck, vezes a frequência. Tudo bem? Então, mais uma vez, como é uma onda eletromagnética, a gente tem uma relação direta, que essa onda eletromagnética, essa radiação vai se propagar com uma velocidade bem elevada, tá? E essa velocidade tem uma relação direta com C, que é a minha velocidade da luz, igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se a gente isolar a frequência nessa equação, a gente vai perceber que vai ser
quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Tudo bem? Então olha só, no lugar da frequência nessa equação, se eu mudar, né, isolar aqui, vai ficar C sobre lambda. Né? Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Então ficaria assim, a energia N é igual ao número relacionado, né, o número inteiro relacionado às órbitas, aos estados fundamentais, que é igual a constante de Planck, só que no lugar da frequência, se eu isolar aqui, se eu isolar nessa equação de onda, fica como? C sobre lambda. Então aqui dá para perceber uma relação direta que quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. Tudo bem? Então galera, agora vamos para uma aplicação de como o modelo de Bohr, né, é visto no dia a dia em algumas situações, como por exemplo os fogos de artifício e nas chamas que alguns elementos químicos podem ter quando tem combustão relacionada, né, ao sistema. Tudo bem? Então vamos só dar uma pequena revisada, né? Então, o que foi explicado foi o seguinte, né? Temos aqui nosso núcleo, tá, carregado positivamente, com os elétrons tendo suas órbitas, né? As suas órbitas circulares, tá? Temos aqui os nossos níveis de energia, tá? Níveis de energia, que no estudo da química a gente vimos que são 7 níveis de energia, que os elementos estão distribuídos nessas camadas, né? As camadas eletrônicas que também são 7, né? Camada K, que é o que está relacionado ao primeiro nível de energia, tudo bem? Então olha só, temos o nosso núcleo, os elétrons orbitando e também vimos que a energia, né, cresce conforme se afasta do núcleo, tudo bem? Então notamos aqui que o K representa o primeiro nível de energia, tudo bem? Então só para fechar, né, dar uma conclusão direta sobre esse estudo do modelo de Bohr, então eu faço essa pergunta porque os gases em combustão emitem cores diferentes, tudo bem? Então olha só, temos aqui, por exemplo, o potássio, está relacionado mais com o azul, o estrôncio com o vermelho, o cobre com a cor verde e o sódio com o amarelado, tudo bem? Então olha só, vimos que essa pergunta já tem uma relação direta, né? Que tem a combustão, né? Em combustão, cada elemento químico é associado a uma cor específica, certo? Então, olha só, anteriormente vimos como quantizar a energia associado a cada estado fundamental, certo? Né? Que é o N, que está relacionado diretamente com o estado fundamental, vezes a constante de Planck, vezes a frequência, tá? Tudo bem? Então, olha só, vimos que cada elétron, né? Cada elétron, ele só consegue mudar de camada se tiver uma associação de energia, tudo bem? Então, olha só, aqui ó. Então, tem um elétron numa camada, na sua camada estacionária, tá? Ele só consegue transitir de uma camada para outra se tiver uma energia direta, tudo bem? Se ele absorver energia ou liberar energia, tudo bem? Então, olha só, cada elemento químico, quando sofre essa transição, né, cada elemento químico está distribuído em uma dessas camadas, tudo bem? E quando tem uma energia associada que consegue fazer com que o elétron, né, saia de uma camada mais energética para uma menos energética, por exemplo, ela vai fazer o que? Emitir uma radiação eletromagnética, tudo bem? Então temos que cada elemento químico, né, que tem o seu número A representando o número de massa e o número Z o número atômico, tudo bem? Então olha só, cada elemento que tem a sua distribuição eletrônica vai estar relacionado a essas camadas, tá? E quando eles absorvem ou liberam energia, ele vai liberar essa radiação em forma de luz, tudo bem? Então é exatamente isso que a gente tem associação de cores, tá? Quando existe essa transição, acontece essa transição, tá? De um elétron sair de sua camada para uma camada inferior ou posterior, emitindo essa radiação que tem um comprimento de onda específico, tá? Que tem um comprimento
de onda específico que está diretamente relacionado com a minha equação da energia. Tudo bem? Então, acho que é isso, tá? Espero que vocês compreenderam, né, como que a gente nota as diferentes cores, né, porque elas acontecem. Tudo bem? Nos fogos de artifício, por exemplo, é a mesma ideia, tá? Quando há a combustão, né, a explosão, cada elemento químico sofre essas transições. Tudo bem? Então, era isso.